Oi pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos falar sobre as proteínas. Vocês que me acompanham com aquele arquivo que eu deixei em PDF, na verdade é um arquivo só, onde nós fazemos uma abordagem sobre os aminoácidos, primeiramente, sobre a classificação, que foi aliás a última aula, e a partir daqui é que nós vamos falar sobre as proteínas de fato. Mas o arquivo é um só, tá bom? Vamos lá? Bom, depois de nós estudarmos, enfim, os aminoácidos, classificá-los em 4 grupos, de acordo com a característica do grupo R, cadeia lateral, nós vamos ver hoje que os peptídeos, eles são compostos formados pela união de aminoácidos unidos entre si, por ligações peptídicas. Não confundam ligações peptídicas com ligações glicosídicas, porque ligações glicosídicas são aquelas que unem os monossacarídeos entre si. E as ligações peptídicas são aquelas presentes nas proteínas que ligam os aminoácidos entre si, ok? Então, peptídeos são compostos formados pela união de aminoácidos unidos entre si por ligações peptídicas, ou seja, os peptídeos eles são compostos intermediários entre os aminoácidos e as proteínas, ok? Bom, a classificação dos peptídeos é bem parecida com aquela classificação que nós fizemos em relação aos carboidratos. Vamos lembrar? Quando nós estudamos carboidratos, eu falei para vocês que as unidades monoméricas, elas são conhecidas como monossacarídeos. E esses monossacarídeos, quando unidos entre si, eles podem, então, de 2 até 10, constituir um oligosacarídeo. Lembra disso? Então, nós temos monossacarídeos, que é uma unidade só, como por exemplo a glicose e a frutose. Daí nós podemos ter 2 monossacarídeos unidos entre si, que é classificado como um disacarídeo, mas de 2 até 10 também ele é classificado como um oligosacarídeo, e acima de 10 é um polissacarídeo. Lembraram? Então tá bom. Em relação às proteínas, nós também podemos classificar um peptídeo quando ele contém 2 aminoácidos unidos por uma ligação peptídica. Quando vai de 2 até 9, ou seja, menos de 10, nós falamos que esse peptídeo é um oligopeptídeo. Só que aqueles que só tem 2, a gente chama de dipeptídeo. Você me entendeu? Então, o dipeptídeo não deixa de ser um oligopeptídeo. Assim como um disacarídeo não deixa de ser um oligosacarídeo, ok? Nesse esquema representado aqui, essa figura, nós temos uma cadeia peptídica. Aqui você pode observar então, olha só, R1, R2, R3, R4, quer dizer que está esquematizando, está exemplificando 4 aminoácidos. Por quê? Porque isso daqui é uma cadeia lateral, é um grupo R. Então quer dizer que cada grupo R representa um aminoácido. Então quer dizer que se nós temos 4, nós temos 4 aminoácidos ligados entre si. Ok? Então aqui nós temos um peptídeo, um oligopeptídeo, representado por 4 aminoácidos ligados entre si. E vocês estão vendo, no próximo slide eu vou mostrar melhor, mas já observa que nós temos aqui, ó, C-O-N-H, C-O-N-H, C-O-N-H. Ou seja, isso daqui, a ligação entre o carbono e o nitrogênio, mas sempre quando for C-O-N-H, é a ligação peptídica. Entendeu? Então nós temos as ligações peptídicas unindo então estes 4 tipos de aminoácidos, tá bom?
Nessa figura, a gente observa então que a cadeia peptídica, ela apresenta duas estruturas aqui nas suas pontas. Por exemplo, aqui do lado esquerdo, nós temos então o carbono ligado a um grupamento com nitrogênio, NH2, né? E também ao ácido carboxílico. E aqui no final, ó, nós temos o ácido carboxílico e não a presença de nitrogênio, do NH2. Então quer dizer que essa porção do peptídeo nós chamamos de aminogrupo terminal, ó, porque tem um grupo amino aqui, NH2, aminogrupo terminal. E aqui nós falamos que essa porção do peptídeo, ela é carboxila terminal, ou seja, toda a proteína é como se ela fosse lida da esquerda para a direita, onde nós vamos ter aqui, ó, no início, né, um aminogrupo terminal e aqui carboxila terminal. Tudo bem? Tá? Aqui está esquematizado, né, resíduos de aminoácidos como a valina e a cisteína que fazem parte da penicilina. Mas o que tem a ver a penicilina? Ué, a penicilina ela foi descoberta através de um fungo, Penicillium notatum. E a partir daí que ele foi isolado e nós temos então um antibiótico na forma sintética. Então quer dizer que esse composto do fungo, na verdade, é uma proteína com esses resíduos de valina e cisteína, ok? Lembra que nós vimos esses aminoácidos quando nós classificamos na aula passada. Tá? Bom, então quer dizer que acima de 10, na verdade, alguns autores consideram que a proteína ela é um peptídeo, um polipeptídeo acima de 50 aminoácidos ligados entre si, né? Então nós vamos ter aqui, ó, um oligopeptídeo, né? Esquematizando o oligopeptídeo, que nós chamamos aqui de proteínas, né? Para simplificar essa cadeia. E daí nós temos aqui, se eu perguntasse através dessa figura, quantos aminoácidos estão presentes neste peptídeo e quantas ligações peptídicas estão presentes neste peptídeo, você, para responder essa questão, teria então que contar o número de aminoácidos. Lógico, aqui eu facilitei para vocês, ou seja, basta ver o número de grupos R de cadeia lateral. Então, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8. Ou seja, nós temos neste esquema aqui 8 aminoácidos ligados entre si. E a segunda pergunta, qual o número de ligações peptídicas? Essa área em destaque mostra então o carbono ligado ao nitrogênio, carbono ligado ao nitrogênio, carbono ligado ao nitrogênio, só que lembre-se, não é qualquer carbono e qualquer nitrogênio, tá? Porque aqui também eu tenho, é o C-O-NH. Então, em destaque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, 7 ligações peptídicas unindo 8 aminoácidos. Quer dizer que, para saber o número de ligações peptídicas de uma proteína, basta saber o número de aminoácidos menos 1. Entendido? Então quer dizer que uma proteína com 50 aminoácidos ligados entre si vai ter 49 ligações peptídicas. Uma proteína com 100 aminoácidos ligados entre si vai ter 99 ligações peptídicas, ok? Então tá bom. Podemos passar? No entanto, as proteínas, de uma forma em geral, elas ocupam um lugar no espaço, ou seja, elas têm uma conformação tridimensional, elas têm um formato, elas têm uma morfologia, elas têm uma forma que elas ocupam no espaço. Isso é extremamente importante,
Por quê? Porque se você for imaginar todas as proteínas existentes no nosso organismo, quer dizer então que elas têm um aspecto, uma forma específica. A gente fala assim, que elas têm uma estrutura tridimensional específica. Então quer dizer que se essas proteínas exercem funções extremamente importantes no nosso organismo, elas exercem essa função de acordo com a forma que ela existe, que ela ocupa. Então quer dizer que eu não posso simplesmente alterar essa forma da proteína por uma razão ou outra. O que eu estou querendo dizer? Que existem fatores que definem a estrutura da proteína. Então nós vamos ter, por exemplo, né, a ligação carbono-nitrogênio, que tem uma estrutura plana, tem um caráter de dupla ligação, então quer dizer que não tem uma livre rotação, tá? Mas ao longo da cadeia nós vamos ter carbono-nitrogênio e carbono-carbono, onde se permite uma certa rotatividade da molécula de proteína. Tá? E essas cadeias laterais, ou grupo R, como estão, né, destacados aqui, eles também podem interferir no estabelecimento da estrutura como um todo da proteína. Portanto, de acordo com o que eu estou dizendo aqui, nós vamos classificar as proteínas em 4 tipos de estruturas diferentes. Eu vou mostrar para vocês que as proteínas são classificadas em estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária e estrutura quaternária. Quer dizer então que, de acordo com essa classificação dos níveis estruturais das proteínas, nós vamos ter também o fator de complexidade em termos de função das proteínas. Então quer dizer que uma proteína com uma estrutura primária, né, ela vai ser menos complexa em termos de função do que uma de estrutura quaternária. Tá? Então vamos ver como é que se dá isso, né? Então existem 4 níveis estruturais básicos para as proteínas. A estrutura primária nada mais é do que uma sequência linear dos resíduos de aminoácidos que constituem essa cadeia polipeptídica. Tá? Então aqui é o mesmo exemplo que eu dei anteriormente, que nós temos então 8 aminoácidos ligados entre si, nós temos 7 ligações peptídicas, só que você enxerga o quê? Essa cadeia peptídica numa estrutura linear. Não é verdade? Então quer dizer que este peptídeo, né, ou este polipeptídeo, então, ou um oligopeptídeo, ele possui em termos estrutural uma estrutura chamada de estrutura primária, sequência linear. Ok? Porém, esses aminoácidos distantes, R8 é distante de R4, que é distante de R2. Porém, se essa molécula de proteína começar a ter interações entre aminoácidos distantes, o que é isso? É como se esses aminoácidos distantes começassem a se ligar um no outro. Você concorda então que vai ter um outro tipo de estrutura. Então, a próxima estrutura, que é a estrutura secundária, é a estrutura consequente das interações de ligações de hidrogênio entre os aminoácidos distantes. Vocês entenderam? Eu estou justificando, né, explicando como é que é possível se ter a estrutura secundária nas proteínas. Então quer dizer que há uma interação, esse esquema mostra isso. Aqui não dá para enxergar, mas vocês olham aí no material de vocês em PDF, né, que nós temos interações, ligações que são realizadas entre os aminoácidos distantes, e isso vai promovendo o quê? Uma posição, né, que a proteína que tinha uma estrutura linear, ela vai se contorcendo no seu próprio eixo. Por isso que aqui já tem um aspecto de hélice. Isso daqui
é uma estrutura secundária. Então nós vamos ter proteínas que têm realmente uma forma de hélice, né? Nós temos, por exemplo, o colágeno, né? Que é uma tripla hélice, né? Então quer dizer que daí então o colágeno, já adiantando, ele é uma proteína que tem estrutura o quê? Secundária. E esse desenho, esse formato, né? Essa estrutura tridimensional de hélice, nós podemos também relatar que o material genético DNA, RNA, são o que? Moléculas proteicas de estrutura secundária, ok? Bom, só que não para por aí. Nós temos proteínas que, como se não bastasse essas interações entre aminoácidos distantes, nós temos mais interações. Ou seja, então existem proteínas que elas são muito mais enroladas, elas formam uma estrutura rígida, elas ficam compactadas. E aí nós vamos ter as proteínas com estrutura terciária. Tá? Então a gente pode verificar aqui, ó. Olha só como a gente representa a estrutura terciária. A estrutura terciária, ela refere-se à tendência da cadeia polipeptídica, então, de se enrolar, ela dobra-se sobre o próprio eixo, ó, tá? Formando uma estrutura complexa e mais rígida, tá? E esse dobramento todo se dá, ó, aqui a gente mostra as interações entre os resíduos de aminoácidos distantes, desse aminoácido com esse aminoácido com o outro que está aqui, vai se dobrando, e assim nós temos proteínas no nosso organismo que apresentam uma estrutura terciária, tá? Então nós podemos também exemplificar, né, através, eu acho que eu tenho aí mais para frente, né, a mioglobina, ok, citocromo C. Bom, e por fim nós vamos ter a estrutura quaternária. A estrutura quaternária é a mais complexa que existe, não é verdade? Então, mas tem uma palavra-chave para você entender. Qual que é? É a subunidade. Quer dizer que a estrutura quaternária é uma estrutura resultante de interações entre unidades polipeptídicas isoladas. Ó, olha só essa daqui. É como se fosse uma estrutura terciária. E essa aqui, outra estrutura terciária. Mas quando nós temos a interação dessas unidades polipeptídicas isoladas, então quer dizer, ó, tá pontilhado aqui, tá tendo interação, ligação entre elas, então nós vamos ter uma proteína de estrutura quaternária, tá? Então a enzima fosforilase, ela contém duas subunidades, ó. Subunidade 1, subunidade 2, então quer dizer que é um dímero, é uma enzima que tem estrutura quaternária. A enzima fosforilase é aquela enzima onde você vai ter uma clivagem, né, dos grupos fosfato. Isso é extremamente importante em várias condições, sejam metabólicas ou não, do nosso organismo, né, para a formação de trifosfato de adenosina, né, difosfato de adenosina e assim por diante. Mas daí isso de enzimas é assunto, né, para outra aula sobre enzimas, tá bom? Então nós vimos o quê? Que as proteínas, elas são classificadas de acordo com o seu nível estrutural. E daí essa classificação é dada como estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Tá claro? Podemos prosseguir? Então tá bom. Bom, já que nós vimos toda essa estrutura das proteínas, né, e eu já tinha citado anteriormente que isso é um fator importante. Por quê? Porque as proteínas, elas exercem papéis fundamentais no nosso organismo e isso de acordo com a estrutura que elas possuem. No entanto, imagine um indivíduo que tem uma febre e essa febre ela não está controlada. A temperatura corpórea do nosso organismo é de 36,5 graus Celsius. Quer dizer então que um paciente febril, 37,5, 38, vamos hipoteticamente imaginar que a gente não consiga controlar esta febre e que este fator térmico ele vai
fazer com que as proteínas no nosso organismo percam a sua função. Então, a proteína de estrutura secundária, ela se estica, a terciária, ela se abre, ou seja, o aumento da temperatura pode promover alteração na estrutura tridimensional da proteína. Em outras palavras, esse fenômeno é conhecido como desnaturação ou denaturação proteica. Melhor exemplo, bem conhecido na nossa vida prática, é quando nós fazemos um ovo frito ou um ovo cozido. A clara do ovo é riquíssima em proteína. O nome dessa proteína é albumina. Tá? Então, como que se apresenta a clara do ovo no dia a dia? Transparente e viscosa. Quando você induz a alta temperatura, então você vai ferver a água, colocar o ovo, o que acontece com aquela clara? A clara, que era viscosa e transparente, ela se torna rígida, endurecida e branca. Isso é o processo conhecido como desnaturação. Quer dizer que o calor promoveu uma desnaturação da proteína e, neste caso do ovo, a gente chama essa desnaturação de irreversível, ou seja, ela não vai voltar ao que era inicialmente, ok? Um outro exemplo bom da vida prática, né, é de quem quer ficar com o cabelo lisinho. Bom, no meu caso aqui, já foi embora, mas quem faz chamado de alisamento, como que é chapinha, né? Então, o que está acontecendo ali? O cabelo, ele é formado por proteínas conhecidas como queratina. A queratina é uma proteína de estrutura secundária, em hélice, assim, ó, zigue-zague, ondulado. Quando você submete a um processo térmico, como é o caso, né, da alta temperatura, o calor, então no caso da chapinha, você altera a forma da queratina. Então, o que era estrutura secundária, você transforma, né, estica essa proteína, você tira a forma dela. Isso é um processo de desnaturação. Só que todo mundo que faz chapinha sabe, então, que o inimigo número 1, o que é? A umidade. Então, quer dizer, se saiu do cabeleireiro, tá o cabelo esticadinho ali, quando você começar a mudar o tempo para chuva, não sei o que, volta ao seu estado inicial. Então, quer dizer que este processo não é como o do ovo, é uma desnaturação reversível. Então, a umidade faz voltar ao estado natural, ok? Então, desnaturação ocorre quando a proteína perde sua estrutura secundária ou terciária. Ela perde o que? O seu arranjo tridimensional. Quer dizer, então, que você tem um rompimento das cadeias polipeptídicas, ok? Tá? E eu dei exemplo só do calor, mas nós temos também outros fatores que podem, né, interferir nesse rompimento, nessa desnaturação proteica. Como, por exemplo, né, nós temos, além do aumento da temperatura, a alteração de pH. Então, quer dizer que o pH do nosso sangue, ele é levemente ácido, ou seja, 6,9, enfim. Então, quer dizer que as enzimas, elas trabalham num pH considerado ótimo. Não se pode ficar acidificando o meio ou alcalinizando. Por isso que fisiologicamente nós temos um controle, né? Aliás, o sistema respiratório contribui para isso, para que o pH sanguíneo ele permaneça levemente ácido, ok? Tá? Nós temos solventes orgânicos, etanol e acetona também pode promover a desnaturação, assim como alguns detergentes, a ureia, a agitação vigorosa. Então, quer dizer, se você também levar um conteúdo de proteína que seja, né, naqueles tubos para centrífuga, entendeu? E daí você coloca lá uns 10 minutos, 4.000 RPM, então quer dizer, você também vai desnaturar essas proteínas. Esses são os principais fatores que causam a desnaturação proteica. Tá claro? Okay.
Bom, agora então, em relação às proteínas, que nós já vimos todos os níveis estruturais, vamos classificar os principais tipos de proteínas. É lógico que dependendo, né, do autor, nós podemos ter várias classificações de acordo com várias naturezas, ok? A classificação que nós vamos passar aqui é em relação às principais funções, os principais tipos de proteínas, na verdade. Então nós vamos ter as proteínas que são as proteínas fibrosas. As proteínas fibrosas, elas são proteínas que se dividem em 3 subclasses. Tá? Então as proteínas fibrosas, nós vamos ter a sua classificação em 3 subclasses. Por exemplo, a queratina. A queratina é uma proteína fibrosa, ela está presente então nos pelos, nas garras, nos cabelos, como eu falei, né? Cascos, chifres, penas, né, de animais e assim por diante. A queratina trata-se de uma proteína, né, de uma cadeia polipeptídica em alfa-hélice, ou seja, de estrutura secundária, esquematizada aqui como mostra a figura, tá? E quando expostas ao calor úmido são distendidas, tá, em beta-queratina, ou seja, né, a beta-queratina. Então quer dizer que são distendidas. Esse daqui é o processo que nós discutimos anteriormente sobre desnaturação proteica. Tá? Além da queratina, há outra subclasse de proteínas fibrosas. Alguém está batendo aí, é que tem uma construção aqui do lado, uma escola. Daí nós temos as fibras da seda. Fibras da seda é um outro tipo de proteína fibrosa, tá? De estrutura de folha beta-pregueada antiparalela. O que é isso? Presta atenção nesse esquema. Você está vendo que aqui, ó, nós temos ligações peptídicas. Isso daqui é aminoácido, 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 aminoácido. Eles interagem, eles estão ligados entre si de forma paralelas, né? Parecendo o quê? Parecendo zigue-zague, parecendo uma folha, quando você dobra a folha. Então isso, bioquimicamente, é classificado como, né, uma folha beta-pregueada, antiparalela. Então as fibras da seda são proteínas fibrosas e que têm essa característica. E essa estabilidade é mantida pelas ligações de ponte de hidrogênio, tá bom? Então nós temos aqui as pontes de hidrogênio, né, entre hidrogênio e nitrogênio. Tá? Aqui, ó, oxigênio e hidrogênio, são essas pontilhadas. Tudo bem? Queratina, fibras da seda e, por fim, as proteínas fibrosas também estão caracterizadas pelo colágeno, como nós comentamos já no início da aula, né? Ou seja, o colágeno ele apresenta, como mostra a figura, uma estrutura de hélice tripla. Olha só. Então é uma proteína que faz parte da nossa pele, da cartilagem, do osso, e o colágeno ele tem grande poder de distensão, tá? São feixes paralelas de fibrilas lineares e são solúveis em água, ou seja, lembra da importância de se classificar os aminoácidos na aula anterior. E a composição do colágeno é 25% de glicina, 25% de prolina e hidroxiprolina, nós vimos também isso na aula de aminoácidos. E cada fibrilha é formada de 3 cadeias polipeptídicas, ok? Então essas são as classificações das 3 subunidades de proteínas fibrosas, tá? Queratina, fibras da seda e colágeno. Bom, depois ainda nós vamos ter, né, as proteínas globulares. As proteínas globulares são proteínas constituídas por cadeias polipeptídicas compactadas. Tá? Então quer dizer que as proteínas globulares, elas são aquelas que geralmente apresentam o quê? Uma estrutura terciária, né? Então os grupos R polares de aminoácidos estão localizados na superfície mais externa, tá? Que são hidratados, hidrofílicos, são polares, e o meio, né, a parte de dentro dessas cadeias é a parte hidrofóbica, apolar. Tá? Então pode apresentar-se numa estrutura alfa-helicoidal, como é o caso, por exemplo, da mioglobina, ou um pouco a estrutura como o citocromo C.
Então quer dizer que as proteínas globulares, eu deixei como exemplo aqui, ó, tá? A mioglobina, né? Que é uma proteína globular dos vertebrados, ou seja, no homem ela é formada por uma cadeia de 154 aminoácidos ligados entre si e é o principal transportador intracelular de oxigênio nos tecidos musculares. Por isso que a gente fala que é uma proteína, né, muscular, tá? E além de estocar oxigênio, né, na musculatura. E o citocromo C, ele é uma pequena proteína com grupo M. O que é isso? M com H, é que contém ferro. Proteína que contém ferro é aquela que apresenta um grupo M. Tá? Está associada à membrana interna da mitocôndria, o citocromo C. É um componente essencial da cadeia transportadora de elétrons, né, que está envolvido no metabolismo aeróbico, né, no nosso organismo. Tá bom? Bom, além disso, posso prosseguir? Ó, aquele esquema, ó, da mioglobina, ó, o citocromo C. O que é isso daqui vermelhinho? São os grupos M, né? Porque o grupo M tem essa característica. É como no caso da hemoglobina, tá? O pigmento de hemoglobina, ou seja, é uma proteína, né, localizada nas hemácias. Então, quando faz transporte de oxigênio, de 4 moléculas, né, de oxigênio, que isso caracterizando a hematose, é que a bateria está fraca, mas já estamos finalizando quase, acho que não. Então, daí como eu estava falando da hemoglobina, daí é caracterizada pelo grupo M, né, com ferro, é apresentada dessa maneira. Tudo bem? E tem essa coloração vermelha, tá? Então daí nós vamos ter as proteínas do sangue. As proteínas do sangue, elas dividem-se em proteínas com carboidrato e sem carboidrato, ok? As que têm carboidrato são chamadas de glicoproteínas. Então, vamos ver primeiro as proteínas do sangue sem carboidrato. Então, o melhor exemplo é a albumina do soro, quando a gente fala soro do plasma sanguíneo, né? A albumina, então, ela é uma proteína sem carboidrato, ela constitui mais de 50% da proteína total do soro, né? Então, quer dizer, é muita coisa. Ela é uma proteína carreadora. O que é isso? De transporte, entendeu? Que transporta outras substâncias, outros componentes, ok? É globular, portanto, é de estrutura terciária, tá? Além então dessa, daí nós vamos ter as glicoproteínas, que tem uma porção de cadeia polipeptídica, mas tem um carboidrato lá. Então, daí se divide as glicoproteínas em 3 grupos. Primeiro grupo são as glicoproteínas do plasma sanguíneo. Ó, proteína C-O-NH. Isso daqui é um resíduo do que? De asparagina, de aminoácido, né? E o que é isso? Isso vocês conhecem bem. Porque em carboidrato vocês cansaram de ver isso daqui, ó. Eu falava 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma glicose, é um carboidrato. Então é uma glicoproteína, tá? Glicoproteína do plasma. Tá? Além disso, opa, onde está o controle? Aqui. Nós vamos ter as mucinas. As mucinas, olha só, resíduo de serina ou de treonina também e tem um carboidrato. Mucina é uma proteína extremamente importante, presente no plasma, né? A mucina, ela é responsável pela lubrificação, ela é responsável, né, e, por exemplo, na cavidade bucal e outros componentes de lubrificação de mucosa, tá? E, além disso, nós vamos ter os mucopolissacarídeos, que são proteínas presentes aonde? Cartilagem, óleos, tendões e na pele também, ó, resíduo de aminoácido e carboidrato. Então os mucopolissacarídeos estão presentes, né, na articulação dos ombros, né, nos joelhos, na articulação temporomandibular e assim por diante. Então quer dizer que também vai dar tudo aquela, né, esse mucopolissacarídeo, às vezes ele está encapsulado, né, numa cápsula sinovial, né, que tem articulações com cápsula sinovial, outras não, mas é muito importante o papel do muco, desse tipo de proteína, de mucopolissacarídeo, ok? E
de uma forma geral, são essas 3 classificações, né? Mas de uma forma geral, nós vamos ter os anticorpos que exercem um papel de defesa no nosso organismo e são classificados como globulinas. Tá? Então são proteínas encontradas no plasma que podem ser produzidas também no baço e nas células linfáticas. Então você vai ter a produção de anticorpos frente, né, à ação de um antígeno. Tá? E as imunoglobulinas, que podem ser de 3 tipos, né? Imunoglobulina do tipo G, A ou M, IgG, IgA e IgM. São imunoglobulinas que também faz parte, né, das glicoproteínas. E acho que é a última, né, são os hormônios, porque nós temos hormônios que são derivados de lipídios, de gordura, mas nós temos vários outros hormônios também que são derivados, né, de proteínas, ou seja, a ocitocina, né, oxitocina presente na hora do parto para a contração, né, do útero. Nós temos o ADH, ou vasopressina, que é um hormônio antidiurético. O glucagon tem um papel, né, praticamente antagônico à insulina, ou seja, né, de aumentar a concentração de glicose no plasma sanguíneo, né? Aqui é o corticotrópico, que vai controlar a produção de hormônios das adrenais, né? Enfim, ou seja, os hormônios também podem ser cadeias polipeptídicas, e as enzimas, que também são catalisadores biológicos e que são proteínas. E por fim nós temos também as proteínas de nutrição, ou seja, aquelas proteínas que são fonte de aminoácidos que nós adquirimos através da nossa dieta. Ok? Tudo bem? Deu para entender? Joia! E assim então a gente finaliza esse capítulo sobre as proteínas. Muito obrigado pela atenção. Beijo grande, fique com Deus. Tchau, tchau.